O diabetes ainda é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo, né? E muita gente não tem acesso ao tratamento. E é isso que a gente quer, ajudar de alguma forma, levando informação de qualidade. Vou contar uma historinha, voltando lá atrás, quando eu fui diagnosticado com diabetes. Assim, o que eu sabia, eu cresci ouvindo falar sobre diabetes o seguinte, né? Diabetes é uma doença que afeta a glicose, o açúcar no sangue, e é quando o açúcar está alto. Mas ninguém me falou que o açúcar pode cair, né? E aí, quando eu fui diagnosticado com diabetes, eu estava com isso na cabeça. Minha glicose é alta, então eu tenho que deixá-la baixa, né? Então, se ela estiver baixa, tá tudo certo. E aí, um certo dia, eu comecei a suar, a ter uma fome desesperada, passar mal, aquela sensação de tremor, um desespero. Foi logo depois do diagnóstico e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu peguei o glicosímetro, ainda tinha muito medo de furar o dedo, fui medir a glicose, estava 54 miligramas por decilitros. Para quem não sabe, né, a hipoglicemia é abaixo de 70 miligramas por decilitros. E eu já estava com hipoglicemia, só não sabia que era esse nome, e nem sabia o que fazer no caso de hipoglicemia. Ou seja, eu passei por vários médicos, ninguém me falou sobre a hipoglicemia, só falaram que eu ia precisar usar insulina, porque minha glicose era alta, e foi assim que eu conheci a hipoglicemia, da forma mais difícil e dura. E aí fui perguntando para as pessoas, na época não existia tanto acesso, né? Não existia redes sociais, o YouTube estava começando, as redes sociais ainda eram um embrião, então a gente não tinha tanto acesso a isso. E eu não sabia o que fazer. E vale a reflexão, né? Porque muita gente convive com diabetes há anos e não faz a menor ideia do que é hipoglicemia e fica com aquela questão fixa na cabeça de que o açúcar está alto e a gente precisa baixar. E hipoglicemia é tão séria quanto a glicose alta, né? Inclusive, a hipoglicemia pode levar à morte. Se você tem a glicose baixa demais, se a glicose abaixa demais, você pode ter convulsões, você pode ter danos sérios, né, para a sua saúde, e você pode levar a óbito ou ter problemas irreversíveis, né? Eu conheço pessoas que tiveram crises graves de hipoglicemia e que ficaram com sequelas para o resto da vida. E eu não sabia, na verdade, naquela época, o que era a hipoglicemia. E a nossa ideia é poder falar abertamente sobre hipoglicemia e compartilhar algumas situações. Eu já tive várias situações de hipoglicemia, nesses anos de diabetes, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais as pessoas vão estar preparadas para tratar quando isso acontecer, porque é sério, né? Quantas vezes eu já não fiz matérias, reportagens na televisão de pessoas que se envolveram em acidente e, na verdade, a polícia acredita que elas estavam bêbadas e, no fundo, elas estavam com hipoglicemia, né? Porque muita gente confunde, né? Porque as pessoas ficam confusas, né? A mente fica um pouco mais lenta, você não consegue raciocinar, é uma vontade desesperadora de comer o mundo, e ainda depois tem vários problemas, porque você come o mundo se você não sabe tratar a hipoglicemia, e depois tem a hiperglicemia. Mas, enfim, a ideia hoje é compartilhar histórias. As piores hipoglicemias, eu tenho várias aqui para compartilhar com vocês, e o que eu aprendi com elas. E eu quero perguntar para vocês, né? Se você está vendo esse vídeo, já teve hipoglicemia? Como que você conheceu a hipoglicemia e o que você aprendeu, né, com elas? Seus médicos falam abertamente, né? A sua equipe fala abertamente sobre hipoglicemia?